Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui com a gente. Hoje a gente vai mergulhar num conceito que é, assim, o coração do Cisco ACI, os domínios. Pode parecer meio abstrato no começo, sabe? Mas entender os domínios é chave para destravar como o ACI funciona na prática. É uma ótima forma de colocar. Olha, os materiais que a gente analisou são bem claros nisso. Os domínios, que a gente acha lá em Fabric Access Policies Domains, eles são talvez o conceito de ligação mais crítico de todos. Se não entender bem os domínios, a configuração da política de acesso fica incompleta. Simplesmente não funciona direito. Entendi. Então, se a gente pensa, por exemplo, nos pools de VLANs como nosso banco de recursos, né? As VLANs que a gente tem disponíveis, os domínios seriam o quê, então? Tipo, a autorização para usar esses recursos? Onde e como? Exatamente. Pense neles como uma ponte ou talvez um contrato mesmo, que liga dois mundos diferentes. De um lado você tem o mundo lógico, é lá que a gente define nossas intenções nos IPGs, né, os Endpoint Groups, ou as conexões externas, tipo o L3Out, L2Out, e do outro lado tem o mundo físico ou virtual. Esse é representado pelo AAEP, o Attachable Access Entity Profile, que basicamente agrupa as interfaces físicas onde as políticas podem ser aplicadas, tá? A função principal do domínio é justamente criar essa ponte e definir um escopo de política, quer dizer, onde o IPG tem permissão para existir e quais VLANs daquele pool associado ele pode realmente usar. Ah, ok. Então, quando a gente associa um EPG a um domínio, não é só um passo burocrático na configuração, né? É mais como dar uma autorização bem explícita, tipo, olha, IPG, servidores web, você tem permissão para usar as VLANs desse pool aqui, mas ó, só nas portas que também estão cobertas por esse mesmo domínio via um AEP. É isso? Perfeito, é exatamente essa a lógica. É uma autorização, mas ela é condicionada. O EPG ganha o direito, sim, de usar as VLANs do pool que está associado ao domínio, só que essa política ela só se materializa, só é aplicada de verdade nas portas que estão vinculadas àquele domínio através de um AEP. É como um controle de acesso em dois níveis, sabe? O recurso, que é a VLAN, e o local, que é a porta via AEP. Certo. Essa conexão, essa ponte entre domínio e AEP, parece ser o ponto crucial, então. As fontes que a gente viu detalham uma cadeia de dependências que, nossa, parece essencial entender. Você pode guiar a gente por ela? Parece que envolve o EPG, lá no tenant, aí vem o domínio, o pool de VLAN, o AEP e ainda as políticas de interface até chegar na porta física do switch. Ufa! Com certeza. É fundamental visualizar essa cadeia toda. Vamos seguir o fluxo, olha só. Primeiro, lá no tenant, a gente tem nosso EPG, certo? Por exemplo, EPG WWeb. Representa um grupo lógico de endpoints. Certo. Segundo, esse EPG precisa ser associado a um domínio. Essa é a primeira ligação-chave, que dá a permissão da política. Ok. Terceiro, o domínio, por sua vez, ele está ligado a duas coisas bem importantes. Um pool de VLANs, que é basicamente o conjunto de IDs de VLAN que podem ser usados pelos EPGs que estão associados a esse domínio, e também a um AEP, o Attachable Access Entity Profile. Esse é o elo com o mundo físico virtual. O AEP agrupa as políticas de interface, velocidade, LACP, CDP, essas coisas, e, através delas, os perfis de interface e, no final da linha, as portas físicas específicas nos switches Leaf. Entendi a sequência. Então, a cadeia completa fica assim. EPG leva ao domínio, que, por sua vez, se liga ao pool de VLANs e também ao AEP. E o AEP se conecta às políticas de interface, que levam aos perfis de interface, que finalmente apontam para as portas físicas. Uau, é uma sequência e tanto, tem bastante coisa aí conectada. E o que acontece se um desses elos quebrar? Ou se a gente esquecer de configurar? Pelo que eu entendi da análise que a gente fez, a ligação que o pessoal mais esquece ou erra é justamente essa entre o domínio e o AAP. Se essa conexão específica não for feita, o que acontece na prática, mesmo que o EPG esteja ligado ao domínio e a porta esteja lá no AAP certinho? E essa associação explícita entre o domínio e o AEP
não existir, simplesmente nada acontece. A VLAN não vai ser programada naquela porta pelo ACI, mesmo que o EPG peça por ela, mesmo que a porta esteja no OAP. O ACI interpreta isso como, olha, a política definida nesse EPG não tem permissão para ser aplicada nesse conjunto específico de portas. É um mecanismo de segurança, né? E de controle. Ele garante que as políticas só sejam instanciadas onde foram explicitamente autorizadas. Olha, muitos problemas de conectividade, principalmente no começo com a ACI, moram justamente aí. Uma falha nessa ligação domínio ao AAP. Nossa, isso é muito importante saber. Imagino que rastrear esse tipo de problema pode ser bem frustrante se a pessoa não entende essa dependência, né? Existe alguma forma fácil dentro do ACI para a gente checar se essa ligação específica está ativa para uma porta ou para um EPG? Sim, o ACI tem ferramentas para isso, para visibilidade e troubleshooting. Dá para verificar, por exemplo, em Operational, depois Deployed e PGs, ou até usar o Troubleshooting Wizard. Ele pode ajudar a identificar essas falhas na cadeia de políticas. Mas assim, entender conceitualmente essa dependência domínio AEP é o primeiro passo. Ajuda a diagnosticar bem mais rápido. Ok, mecanismo central entendido. Agora, as fontes mencionam que existem diferentes tipos de domínios. Não é uma coisa só, então. Quais são eles e por que a gente precisa de tipos diferentes? Vamos começar pelo mais básico, talvez. Claro, o tipo mais fundamental, o mais comum, é o Physical Domain, o domínio físico. Para que ele serve? Bom, é a forma padrão de conectar dispositivos físicos que não têm uma integração direta com a ACI via virtualização. Pense em servidores bare metal, sabe? Sem hypervisor gerenciado pelo ACI. Ou firewalls físicos, load balancers, até switches mais antigos, legados. Certo, mundo físico tradicional. Exato. E como funciona? Você cria o domínio físico, aí associa a ele um pool de VLANs. Geralmente aqui a alocação é estática. Por quê? Porque você vai querer definir manualmente qual VLAN o servidor específico vai usar. Tipo, VLAN 100 para esse servidor aqui. Depois você associa esse domínio a um AEP, que cobre as portas onde esses dispositivos estão conectados. E finalmente, lá no EPG que representa esses servidores, você associa o EPG a esse domínio físico e configura um negócio chamado Static Path Binding. É aqui que você diz explicitamente, nessa porta X, use a VLAN 100. O ACI vai lá, verifica se a VLAN 100 pertence ao pool associado ao domínio e, se tiver tudo certo, ele configura a porta. Entendi. O ponto-chave aqui essa é a forma de integrar o mundo legado ou dispositivos que são autônomos, mas exige essa configuração manual da VLAN em cada porta ou dispositivo dentro do ACI? Entendi, é a conexão manual explícita. Mas hoje em dia, muito do data center é virtualizado, principalmente com o VMware. Tem alguma forma mais automatizada para isso? Tem, sim. E é aqui que o ACI mostra um dos seus grandes diferenciais, com os VMM Domains, os domínios de virtualização. VMM vem de Virtual Machine Manager. VMM. Isso. Para que serve? Justamente para integrar e automatizar a configuração de rede para ambientes de virtualização. O mais comum é VMware vSphere, mas também funciona com Microsoft Hyper-V via SCVMM, o System Center Virtual Machine Manager. E como funciona essa mágica? A mágica acontece pela integração direta entre o APIC, que é o cérebro do ACI, o Application Policy Infrastructure Controller e o VMM, por exemplo, o vCenter da VMware. Você fornece para o APIC as credenciais do vCenter, aponta para um DVS, que é o Distributed Virtual Switch lá do vCenter, aquele switch virtual que agrega portas de vários hosts ESXi, né? O DVS. Aí você cria o domínio VMM lá no ACI, associa a ele um pool de VLANs, só que dessa vez, atenção, a alocação tem que ser dinâmica, e associa também a um AAEP, que mapeia para as portas físicas onde os hosts ESXi estão conectados. Agora vem o pulo do gato. Quando você associa um EPG, vamos dizer, EPG VMs produção, a este domínio VMM lá no ACI, o APIC automaticamente se conecta no vCenter e cria o port group correspondente lá no DVS. Ele cria o port group sozinho, ó.
Nossa! Exatamente, não precisa mais ligar para o time de virtualização e pedir, cria um port group para mim com essas características. O API que faz isso. Isso muda tudo! E tem mais. Quando uma VM é conectada nesse port group pelo administrador do vCenter, o vCenter avisa o API. O API, então, pega uma VLAN disponível daquele pool dinâmico, provisiona essa VLAN somente na porta física do Leaf, onde o host SXI daquela VM está conectado, e ainda avisa o vCenter qual VLAN usar. É uma alocação just in time, sabe? Super eficiente. Só aloca onde precisa, quando precisa. Realmente impressionante. O ponto-chave aqui é que essa automação não é só conveniência, né? Ela reduz erros, garante consistência total entre a política de rede definida no ACE e a configuração lá no vCenter. E acaba forçando uma colaboração mais próxima, um fluxo de trabalho mais integrado entre as equipes de rede e virtualização. Uso típico, claro, é VMware vSphere, Microsoft Hyper-V SCVM. E também é a base para integração com containers, usando o ACE CNI, Container Network Interface, para plataformas como Kubernetes. Essa automação de criar port groups e alocar VLANs dinamicamente, nossa, soa transformador mesmo. Mas, sendo realista, essa integração ACI vCenter, ela costuma ser muito complexa de configurar no início. A gente ouve uns relatos, às vezes, que exige versões específicas, que pode ter uns percalços. Isso ainda é uma preocupação real? É uma pergunta muito válida. A integração inicial ela exige sim atenção aos detalhes. Compatibilidade de versões entre o API e o vCenter é crucial, a configuração correta das credenciais, entender o modelo de DVS que o ACI vai criar ou usar. Tudo isso importa. Historicamente, sim, houve desafios, mas a integração tem ficado mais robusta, mais bem documentada ao longo das versões do ACI. No entanto, ainda exige planejamento e, como você falou, uma boa comunicação entre as equipes de rede e virtualização. É fundamental que ambos os lados entendam como a integração funciona e quais são as responsabilidades de cada um. Mas olha, o benefício da automação, especialmente em ambientes maiores, geralmente supera e muito o esforço inicial de configuração. Faz todo sentido. A automação raramente vem de graça, né? Exige um esforço inicial de configuração e principalmente de entendimento. Ok, então cobrimos servidores físicos, máquinas virtuais e para conectar nossa rede ACI com o resto do mundo. Tipo, como a gente faz o roteamento para a internet ou para outras partes da rede da empresa? Para isso nós usamos os External Routed Domains, os domínios roteados externos. Eles estão frequentemente associados às configurações de L3Out, que é Layer 3 Output. L3Out, certo. Para que serve? Basicamente é exclusivo para estabelecer conectividade de camada 3, ou seja, roteamento entre o Fabric ACI e redes IP externas. Como funciona? Ele funciona como um container de recursos para uma L3Out que você define lá no tenant. Você cria o domínio roteado externo, associa a ele um pool de VLANs, mas aqui com alocação estática. Essas VLANs são importantes porque elas vão ser usadas para encapsular o tráfego nas interfaces dos switches Leaf de borda, aqueles que vão se conectar aos roteadores externos. Pense nelas como as VLANs que a gente usa em subinterfaces ou em SVIs, Switched Virtual Interfaces, para formar vizinhanças com protocolos de roteamento como o BGP ou a SPF. Os protocolos padrão para troca de rotas. Exato. BGP ou SPF são os padrões para trocar informação de rota entre redes diferentes. E, como sempre, o domínio também precisa ser associado a um AEP para definir em quais portas físicas essa conexão externa pode acontecer. Aí, quando você vai configurar a L3Out lá no tenant, você associa ela a este domínio. Isso dá a L3Out a permissão para usar as VLANs do pool e as portas do AEP. O ponto-chave aqui é: este domínio é a porta de entrada e saída para o tráfego roteado. A escolha certa das VLANs estáticas e a configuração correta dos protocolos de roteamento lá na L3Out associada são cruciais para a conectividade externa funcionar. Entendido. BGP, OSPF, bem conhecidos no mundo de redes. Mas e se a necessidade for outra?
E se a gente precisar estender a mesma rede de camada 2 para fora do ACI, sem rotear nada? Sei lá, talvez durante uma migração, onde um servidor físico legado precisa estar na mesmíssima rede que uma VM dentro do ACI. Exatamente para esse cenário existe o External Bridge Domains, os domínios em ponte externos. Eles estão ligados às configurações de L2Out, Layer 2 Output. L2Out, ok. Para que serve? Justamente para estender um BD, um Bridge Domain, que é tipo o equivalente a uma VLAN ou subrede dentro do ACI, para fora do Fabric, mantendo a conectividade de camada 2. Como funciona? Ele permite que uma L2Out, que você também define no tenant, funcione. Você cria o domínio em ponte externo, associa um pool de VLANs estático. A VLAN que você escolher aqui vai ser usada no trunk entre o ACI e o dispositivo externo e associa ele a um AEP, definindo as portas de saída. Aí quando você cria a L2Out no tenant, você associa ela a este domínio. O que isso faz? Mapeia um BD interno para essa VLAN externa definida no pool. Isso permite que dispositivos nos dois lados, dentro e fora do ACI, se comuniquem como se estivessem na mesma rede local, na mesma VLAN. Entendi. O ponto-chave aqui é que é uma ferramenta poderosa para migrações ou para integrar aqueles dispositivos que não podem ou não devem ser roteados. Mas tem que ter cuidado, né? Com loops de spanning tree, com o tamanho do domínio de broadcast que você está estendendo. O uso típico é esse mesmo: migração físico-virtual, PV, ou conectar appliances legados que precisam estar na mesma subrede de EPGs dentro do ACI. Essa opção de L2Out parece bem útil mesmo, mas talvez seja mais uma solução temporária durante migrações do que um design para ficar para sempre, né? Justamente por causa desses riscos de estender domínios de broadcast. Geralmente sim, é uma boa observação. Embora tecnicamente possa ser uma solução permanente, estender a camada 2 por grandes distâncias ou entre muitos pontos diferentes aumenta a complexidade e o risco de problemas. Broadcast storms, loops, essas coisas. O ideal na filosofia do ACI é sempre tentar rotear quando possível, usar L3Out. Mas a L2Out oferece essa flexibilidade necessária para cenários específicos, onde o roteamento não é viável ou talvez não seja desejado naquele momento. Ok, então cobrimos físico, virtual, roteado externo L3 e estendido L2. As fontes mencionam um último tipo, relacionado a armazenamento: Fiber Channel Domains. Como que o ACI se encaixa nesse mundo das SANs, das Storage Area Networks? Sim, o ACI pode atuar também em redes convergentes. Para que serve esse domínio? Para gerenciar a conectividade de redes de armazenamento que usam o protocolo Fiber Channel, especialmente em ambientes que usam FCOE, que é Fiber Channel over Ethernet. FCOE. Isso. Como funciona? A lógica é parecida com os outros, mas aqui tem uma diferença importante. Em vez de um pool de VLANs, você associa um pool de vSANs. Pense nas vSANs como as VLANs do mundo Fiber Channel, sabe? Elas são usadas para segmentar a rede de armazenamento. Então, o domínio FC associado a um AEP, que por sua vez está conectado a switches que suportam FCOI, como alguns modelos Nexus ou MDS da Cisco, permite ao ACI provisionar e gerenciar essas vSANs. O ponto-chave aqui é: este é um domínio mais especializado, é relevante principalmente se a organização está adotando ou já usa uma infraestrutura de rede convergente, onde o tráfego de dados, Ethernet, e o de armazenamento, Fiber Channel, compartilham os mesmos switches e cabos físicos, via FCOI. É menos comum que os outros domínios na maioria das implementações do ACI, tá? Entendi, é mais um nicho mesmo para redes convergentes. Então, olhando para todos esses tipos, físico, MVM, L3Out, L2Out, FC, o padrão que está emergindo aqui é que o domínio sempre atua como essa entidade de autorização e de ligação, né? Ele conecta a intenção, lógico, que a gente quer fazer com o EPG, com uma L3Out, etc., com os recursos, os pools de VLANs ou vSANs, e com o local físico virtual, o AEP e as portas. Essa é a ideia central. Perfeitamente resumido. É isso mesmo. A função específica pode variar, né?
conectar um servidor físico, automatizar VMs, rotear para fora, estender camada 2, gerenciar armazenamento. Mas o mecanismo central é sempre o mesmo. O domínio concede a permissão. E, crucialmente, a ligação domínio a AEP determina onde essa permissão pode ser exercida. Sem essa ligação explícita, a política existe, no papel, digamos assim, na configuração lógica, mas ela não tem efeito prático nenhum no mundo real das portas e das conexões. É o ponto de controle final. É o que faz a coisa acontecer onde deve acontecer. Fantástico. Desmistificamos bastante coisa hoje, hein? Fica muito claro agora que os domínios não são só mais um objeto lá na árvore de configuração do AACI. Eles são a engrenagem essencial que faz a política de rede, que a gente define logicamente, encontrar o caminho dela até a infraestrutura física e virtual. A ponte, o contrato, a autorização, todas essas analogias que a gente usou parecem se encaixar bem. Exato. Em essência, é isso. Os domínios definem o escopo e os recursos da política. O escopo é onde ela pode ser aplicada, isso vem da ligação com o app, e os recursos são o que ela pode usar, e isso vem dos pools de VLAN ou vSAN. Dominar os diferentes tipos de domínios e, acima de tudo, lembrar sempre da importância vital dessa ligação com o app é fundamental para configurar, para gerenciar e para solucionar problemas no ambiente AACI. O mantra, então, é: verifique a ligação domínio, AESP, antes de arrancar os cabelos, tentando descobrir por que uma VLAN não aparece ou um EPG não se comunica. Olha, seria um ótimo primeiro passo em muitos casos de troubleshooting, com certeza. E refletindo um pouco sobre o que a gente conversou, e especialmente sobre a automação dos domínios VMM, sabe? E como eles podem criar port groups diretamente lá no vCenter, isso nos leva a uma questão interessante, eu acho, para quem está implementando ou usando a CI. Como é que essa capacidade da política de rede influenciar diretamente a configuração no ambiente de virtualização? Como isso está realmente mudando, ou talvez deveria mudar, a forma como as equipes de rede e de virtualização interagem e colaboram no dia a dia? Será que os processos internos, as responsabilidades, já se adaptaram a essa nova realidade técnica, onde as fronteiras são mais fluidas? Fica aí uma reflexão sobre o impacto organizacional dessa tecnologia, né?